Vamos bater um papo de novo sobre creatina, ok? Eu sempre falo sobre creatina, mas quero falar um pouquinho mais para vocês. Eu acho que, de certa forma, é importante. Meu nome é Dr. Ademiros, esse é o podcast O Tricologista e também o meu canal do YouTube chamado O Tricologista. Lembrando que há aqui um portal também chamado O Tricologista, que é otricologista.com. O Tricologista tudo junto.com, que você pode acessar e ler muitos dos textos que eu escrevo sobre artigos científicos, resenhas de livros, entre tantos conhecimentos e conteúdos que eu coloco lá. Uma parte vem para cá, para o Tricologista Podcast ou canal do YouTube, outra parte vai para as minhas redes sociais, uma outra parte ainda vai para o Substack, para as newsletters do próprio Tricologista, o LinkedIn, e assim nós vamos. Bom, nós vamos falar sobre creatina e saúde capilar e vamos falar um pouquinho sobre essas questões que muitas vezes estão vinculadas com a creatina. Creatina é um ativo extremamente polêmico, né? Um produto extremamente polêmico quando se trata de cabelo. E muita gente, por mais que eu já tenha falado milhões de vezes que a creatina não faz o cabelo cair, muita gente ainda me escreve perguntando sobre a questão da creatina. Os dados científicos que justificam essa preocupação, eles realmente não são consistentes. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque essa informação é que nem algo que acontece com a informação sobre anestesia, né? A informação sobre anestesia causar queda de cabelo é uma informação que ela não vem de forma clara. Ela vem dentro da conclusão de um artigo que fala que cirurgias com anestesia podem causar queda de cabelo. Ora, mas será que é anestesia ou será que é a cirurgia? Por anos a gente vê gente meio que culpando os medicamentos anestésicos pela queda de cabelo, mas não existe nenhum tipo de informação precisa sobre o fato de que esses medicamentos causam queda de cabelo. Ainda mais com uma exposição de pouco tempo, horas. Já a cirurgia, sim, que se elas são pré-agendadas, você já tem o estresse psicológico da cirurgia. Estar sendo submetido a uma cirurgia por si só para o seu corpo é estressante. Ele está sendo cortado, suturado, alguma coisa está sendo colocada ou tirada do teu corpo, corrigida. E a cicatrização cirúrgica é um estresse importante. Então, a cirurgia por si só causa queda de cabelo, mas não existe consistência para anestesia, assim como o artigo que falou que a creatina poderia ser um fator causador de queda capilar também não tem consistência. Para que a gente possa ter uma resposta mais efetiva sobre essa informação, é preciso refletir sobre o que esse suplemento ele traz dentro dele, né? Primeiro, ele é um dos suplementos mais estudados do mundo, a creatina. Ela é um precursor essencial de uma substância chamada adenosina trifosfato, conhecida como ATP, que é a principal fonte de energia da célula. Quer dizer, a creatina, ela é um precursor da molécula de energia celular, que é a adenosina trifosfato, ou ATP. E a creatina tem sido amplamente investigada pelo impacto que ela tem na bioenergia mitocondrial dos tecidos musculares e nervosos. Então, os maiores estudos que nós temos sobre creatina, eles estão focados em músculo e em sistema nervoso. Em teoria, como os folículos pilosos são estruturas metabolicamente ativas, qualquer substância que melhore a quantidade de ATP dentro dos tecidos pode beneficiar a sua função, e isso vale também para os folículos pilosos. Isso também se alinha com o papel da creatina fosfato,
é como se fosse uma reserva energética das células que demandam alta energia. Além disso, a creatina pode modular vias anabólicas, ou seja, de melhora da função biológica do nosso organismo como um todo, e anti-inflamatórias, o que, de alguma maneira, pode criar um ambiente mais favorável, mais saudável ao crescimento capilar e à manutenção dos cabelos e do couro cabeludo. Bem, talvez seja por isso que a gente tem visto tantos produtos no mercado surgirem com esse foco no uso da creatina, né? Por conta dessa questão desses benefícios que ela traz. Mas os benefícios da creatina não ficam focados nessa questão mais energética, bioenergética. Muitos demonstram que a creatina pode fortalecer a fibra capilar ou atuar como um agente de reconstrução das ligações químicas dos cabelos. Quem estuda cabelo sabe que os cabelos têm ligações, são três tipos de ligações diferentes, e essas ligações químicas dos cabelos conferem aos cabelos as propriedades de força, de resistência ao estresse, de resistência ao dano, entre tantas outras coisas que estão vinculadas com essas ligações químicas e que permite que o cabelo seja devidamente resistente a muitas coisas. E essas ligações químicas, como eu falei, elas conferem resistência e elasticidade aos fios. Em uma pesquisa in vitro, em pesquisas in vitro, a creatina mostrou-se ser capaz de melhorar ligações eletrostáticas entre os aminoácidos dos cabelos, o que contribui para uma redução da quebra e uma maior resiliência capilar aos riscos de dano, como escova, calor e assim por diante. Em um estudo com aplicação repetida de creatina nos cabelos, olha que legal, houve um aumento de 28% na força capilar e 38% na elasticidade após 5 usos consecutivos, o que sugere que a creatina pode ser uma aliada aos processos que fragilizam os fios, né? Na verdade, é contra a ação dos processos que fragilizam os fios, como a descoloração e os alisamentos, por exemplo. Eu estou falando de aplicar creatina na fibra. Além disso, a creatina tem uma ação antioxidante, e essa ação antioxidante pode proteger o couro cabeludo do estresse oxidativo e dos danos induzidos pela radiação ultravioleta. Olha que máximo, cara. E então, tem um estudo que demonstrou que a creatina protege as células da pele contra a degeneração causada pela radiação ultravioleta e melhora a hidratação da epiderme, podendo ter um papel benéfico também no couro cabeludo, que favoreceria os folículos. Então, nós, dentro dessa brincadeira toda, já falamos um monte de coisa sobre creatina. A creatina também demonstrou o potencial de estimular o crescimento capilar, conforme observado em estudo com mulheres com eflúvio telógeno, em especial eflúvio telógeno agudo, onde a aplicação tópica de creatina acelerou a recuperação do crescimento dos fios. Isso é o máximo. Os pesquisadores atribuíram esse efeito ao fato da creatina aumentar a síntese de DNA nas células da papila dérmica do folículo e estimular a produção de uma substância chamada noguin, que é uma proteína fundamental para a transição do cabelo da fase de queda para a fase de crescimento. Então, ela acelera a conversão do cabelo que está para cair para que o folículo entre mais rápido na fase de crescimento. Além disso, existem, desculpa, indícios de que a creatina pode promover aumento da formação de vasos sanguíneos em volta da raiz do cabelo, porque ela aumenta a síntese de uma substância chamada fator de crescimento do endotélio vascular. E isso favorece a microcirculação no couro cabeludo e melhora o fornecimento de oxigênio e nutrientes aos folículos. E embora alguns cosméticos capilares já incluam, e dermocosméticos também, já incluam a creatina como ingrediente, ainda são necessárias
mas evidências científicas para comprovar os efeitos diretos no crescimento capilar a longo prazo. No entanto, a sua presença nesses produtos reforça a relevância na indústria cosmética do uso da creatina, que muitas vezes é uma antecipadora de tendências e que posteriormente são reconhecidas por estudos científicos. E o que está aqui sendo colocado é algo mais ou menos assim. A indústria cosmética tem um processo de desenvolvimento mais rápido de estudos e lança mais conceitos e produtos no mercado, até com uma velocidade muito grande. Se a indústria cosmética está dando, dando força para o uso da creatina na aplicação no couro cabeludo, na fibra capilar, provavelmente é porque eles já estão estudando isso há muito tempo e nos laboratórios das grandes empresas de cosmético ou de desenvolvimento de matérias-primas que querem trazer as novidades para o mercado, e no mercado isso já é uma realidade, tá? Talvez chegando no mercado de fato, novos estudos poderão ser feitos para justificar o porquê que chegaram até essa situação do uso da creatina para cuidados capilares. Então, partindo disso, enquanto a creatina não pode ser considerada uma solução para a queda capilar, né, porque nada é uma solução para a queda capilar definitiva, e não é só a creatina, os efeitos positivos que ela tem na fibra, no couro cabeludo, na energia das células do folículo, fazem dela um ingrediente promissor para a saúde e estética dos cabelos. E só para matar a curiosidade de vocês, quando a gente fala sobre creatina em produtos cosméticos, eu vou falar sobre uma série de empresas e produtos que existem no mercado que tem creatina na sua composição. Quer ver? Muitas marcas vocês vão conhecer. Uma delas é a Kerastase na linha Resistance, a Schwarzkopf Bonacure Fibra Force, a L'Oréal Profissional na série Expert Enforcer, a Redken Extreme, se não me engano, a Redken, a L'Oréal Profissional e a Kerastase são empresas do mesmo grupo, a Joico Capac, a Keune na sua linha 1922, que é uma linha 1922 by J.M. Keune, no shampoo Refreshing, e no condicionador Refreshing. E, bom, que mais? A Vitaderme, a brasileira Vitaderme, na linha SOS Capilar 3R Total Express 2. E aí nós temos o tônico da Ducray, chamado, ou Ducray, como alguns falam, chamado Creastin. Então tem muita coisa legal que tem creatina na composição, que a gente não pode deixar de lado. Olhar para a creatina como um causador de queda de cabelo é uma questão bastante complexa, porque tem muita gente que, quando a gente fala sobre creatina, a pessoa vem e escreve nos comentários: ah, mas eu usei creatina, meu cabelo começou a cair. Cara, antes de você pensar que você usou e o teu cabelo começou a cair, a gente precisa entender certinho algumas coisas que são muito importantes. E talvez isso seja algo que, para mim, faz muito sentido, mas as pessoas elas querem colocar todos os conhecimentos numa caixinha e elas acham que, ao fazerem isso, as opiniões delas podem ser devidamente dadas e validadas. Para que você possa culpar qualquer substância de estar causando queda capilar, você tem que excluir qualquer outro tipo de queda capilar. Para que você possa dizer que uma substância como a creatina, que é uma substância que, de certa forma, num contexto geral, não deveria causar queda de cabelo, a gente precisa olhar para o teu histórico, né, pessoal, da tua vida, do ponto de vista físico e psicoemocional, e entender se
não houve uma coincidência entre o uso da creatina e a tua queda de cabelo, mas o motivo não necessariamente foi a creatina, foi porque, por alguma outra razão, o teu cabelo estava caindo. Quando a gente pensa que algo pode causar queda de cabelo como um medicamento, a gente nunca pensa no medicamento como primeira opção, a gente pensa ou como ou mesmo um suplemento. A gente pensa como algo que, excluída todas as outras causas, a gente pode pensar de repente nela. Então, aqueles que falam, ah, mas quando eu usei creatina, meu cabelo caiu. Pois é, eu uso creatina há anos. Eu conheço vários outros colegas que usam, como o Dr. Otávio Boaventura, de Belo Horizonte, cirurgião capilar, que também é outro que defende o uso de creatina e diz e afirma que creatina não causa queda de cabelo, e outros, muitos profissionais da área médica, da área da saúde, que também falam isso. E eu acho que isso daí tem que cair um pouquinho por terra, né? Então, antes de falar, ah, mas eu usei e tive, vamos devagar. Para que você possa dizer que foi a creatina de fato, a gente precisa fazer um estudo da tua vida, pregressa que é a creatina, para não ver se foi coincidência de algum fator que veio antes da creatina causar uma queda de cabelo, exatamente próximo ao começo do uso ou durante o uso da creatina, você tirou possivelmente o eflúvio telógeno agudo por outros motivos e logo se resolveu porque um eflúvio telógeno agudo ele poderia se resolver sozinho e você culpou a creatina porque houve essa coincidência no começo ou no fim, ok? E se em algum momento houver algum paciente que talvez possa ter tido queda de cabelo por creatina, também não é problema nenhum, desde que todas as outras possíveis causas tenham sido excluídas. Mas não deveria acontecer, né? Mas eu já vi remédio que não deveria causar determinados tipos de efeitos colaterais, como a espinolactona, que é um diurético, em uma paciente eu tive um quadro de edema que eu tirei a espinolactona, o problema diminuiu, eu voltei com a espinolactona, o problema voltou. Então dizer que 100% uma coisa não pode acontecer é ruim, mas dentro do contexto geral não teria por que a creatina causar queda de cabelo, ok? Um grande abraço para vocês. Eu sou o Dr. Edmir, esse é o podcast O Tricologista e o meu canal do YouTube O Tricologista. Deixem seus comentários, compartilhem esse conteúdo para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Um grande abraço.